Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Beleza? Estamos caminhando para a quarta semana do mês de junho, já partindo para o finzinho do mês, e apesar do nosso Ibovespinha ficar ali praticamente no zero a zero, para a próxima semana nós temos muitas oportunidades, muito mais até do que tivemos na semana anterior. Isso porque alguns ativos já subiram e corrigiram e deixaram agora momentos de início de uma nova pernada. E claro, nós temos uma seleção bastante legal aqui para acompanhar com vocês, fora aqueles ativos que estão todos lá na nossa planilha da semana 4, né? Da planilha de assinatura do VDT Invest. Mas vamos analisar o que aconteceu no Ibovespa, vamos ver também um pouquinho do dólar, algumas commodities, lógico, aquela seleção especial aqui do nosso Boas da Semana para a semana do dia 23 ao dia 27 de junho, já caminhando para o finzinho do mês. Vamos lá, pessoal. Muito bem, seja muito bem-vindo. Este é o canal VDT Invest. Eu sou o Henrique, é um prazer ter a sua companhia. Se você está chegando hoje aqui, é a primeira vez que você encontra o nosso conteúdo, cara, a gente fala aqui de bolsa de valores, operações de day trade, operações de swing trade, operações com robôs. Agora nós estamos acompanhando também inteligência artificial. Então, este é o seu canal, esse é o seu espaço. Se inscreve aqui já, ativa o sininho das notificações e deixa marcado ali a opção todos, que aí sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber a notificação do YouTube. E para você que já é o nosso inscrito aqui, o meu muito obrigado sempre. É uma honra muito grande ter a companhia de vocês e uma responsabilidade que cada vez aumenta. Galera, vamos lá. A gente falou aqui do Ibovespa, né? Olha lá. Semana passada nós tivemos um índice Ibovespa deixando aquele candle comprador, aquele candle verde ali após 3 semanas de correção, deixou um candle comprador, que a gente chama de candle positivo, né? Dando a impressão de que os compradores querem trazer o preço para cima. No entanto, essa semana o mercado sobe, semana passada, né? O mercado abre rompendo, chega até próximo daquele topinho anterior e volta um pouquinho. Tivemos feriado na quinta-feira, tivemos anúncio do Copom aí aumentando nossa taxa Selic em mais 0,25 pontos percentuais, enfim. Mas independente disso, a nossa bolsa é muito barata para os gringos. Então, o que está acontecendo? Se você parar e olhar um pouquinho, você vai ver que o dólar está caindo forte desde o mês de janeiro, está caindo, já caiu mais de 13% o dólar este ano no Brasil, enquanto a nossa bolsa se valorizou 13% este ano. Isso está claro, basta você colocar aqui, ó, gráfico anual do índice Bovespa, esta barra é o ano de 2025, olha lá, 13,99 até o momento. E se nós fizermos a mesma coisa com o dólar em um ano, ó, este ano, caindo já 13,62%. Então, isso quer dizer o quê? Tem dólar chegando no Brasil, o nosso mercado, inclusive, em se falando de juros, né, é o nosso mercado de exportação. O que, que o Brasil exporta? Taxa de juros. Então, é muito mais tranquilo você contrair um empréstimo lá na Europa, que tem na sua taxa de juros em 4%, você investe aqui no Brasil a 15% ao ano, pagando algumas taxas ainda, você sai com dinheiro e paga o empréstimo de lá. Então, é rentismo total aqui, enquanto nós não tivermos um juros um pouco mais baixo, tá? Mas, olhando para a semana, o que, que nós vimos no Ibovespa, né? Começou a semana subindo, aí teve lá o anúncio do Copom na quarta-feira, quinta-feira não tivemos pregão, porque teve feriado nacional, e sexta-feira o mercado derreteu. Também tem aquela situação da guerra lá no Irã, com Israel, enfim. Mas o gráfico está mostrando para a gente que nós estamos ainda em tendência de alta e sim, nós podemos ter boas oportunidades. Já ao lado do dólar, como eu falei, vem caindo a olhos vistos, né? Na sexta-feira tivemos uma leve alta de 0,56%, mas foi um dia só, e o mês de junho inteirinho, aqui é o primeiro dia de pregão do mês de junho, dia 2. Olha só, vem caindo o mês inteiro, pessoal. Então, dólar caindo, a bolsa ainda não engatou, mas é barata para os gringos. Então, já já nós teremos aqui a entrada de fluxo estrangeiro ou a continuidade dessa entrada de fluxo, e isso pode trazer boas movimentações para as nossas ações. Olhando para o lado dos juros futuros, estamos olhando lá para 2029. Observe que os juros futuros já começaram a cair também desde janeiro, olha só. Isso aqui é a curva projetada de juros futuros para o depósito interbancário até 2029. Então, estamos vendo uma queda também bastante
acentuada nesse momento, ó. Repicou aqui algumas semanas atrás, já ativou um 9,2 de venda no semanal e vai embora. Alvo aqui 13,028 do gráfico semanal. Se nós estamos olhando agora a Selic a 15%, lá em 2029 já se projeta um juro a 13%. Né? E se continuar caindo mais, pode chegar a 13,028, depois pode cair um pouco mais. Acredito eu que a nossa Selic já tenha chegado no topo. 15%, acho que não tem mais por que subir isso aí, né? Nós já tivemos uma demonstração do IPCA em queda, alguns artigos aí de medição de inflação também mostrando uma tendência já de chegar num topo e começar a cair. Possivelmente nós teremos nas próximas reuniões do Copom ou a manutenção da taxa ou já uma queda um pouquinho lenta, mas um começo de queda. Lá nos Estados Unidos, já tem membros do Fed comentando que nas próximas reuniões, inclusive em julho, o Fed já pode começar a derrubar também a taxa de juros. Lá, essa semana passada, também mantiveram a taxa entre aquela região que eles começam lá, né, que eles mantêm, e aí pode ser que na próxima reunião também já haja uma possível queda. Se isso acontecer, vai ser muito bom para as nossas bolsas. Então, juro futuro, projeção de futuro aí, olhando para frente, queda. Para as nossas commodities, também estamos olhando gráfico semanal. O milho, principalmente, vem batendo nessa resistência aqui da média de 400 períodos do semanal e não consegue passar, olha só. Bateu lá no mês de dezembro, janeiro de 2024, 23, 24. Aí esse ano ele atingiu de novo, até passou um pouquinho, mas já voltou, né? E se olharmos no gráfico mensal, olha lá, superou a média de 9 e a média de 21, mas a 80 está segurando esse preço. 4 meses de queda no milho já, não pode perder essa região de média de 9, senão ele começa a cair. O que é importante? Enquanto ele está caindo, o volume também está baixo. Isso quer dizer o quê? Não há uma intenção grande na parte vendedora. Talvez aí um movimento mais de consolidação, um momento aí de entre safra, talvez porque tem colheita agora de milho. Então, vamos aguardar o que vai acontecer. O café, já temos aí praticamente 2 meses, né? Que o café começou a fazer um movimento de queda, ó, fez um pivôzinho de baixa no gráfico diário, chegou até uma região de suporte, voltou um pouquinho, perde a região de suporte, inclusive do semanal, olha lá, ativando para nós aqui um topo duplo. Ó. Essa região aqui é um topo duplo, nós temos um topo, faz um fundo aqui, um outro topo praticamente na mesma região e perde esta região de fundo prévio. Perdendo essa região, ativa o topo duplo. Primeira região de parada, talvez, aqui do café, próximo a esta média de 80 do gráfico semanal, lá em 345,71, é onde está a média agora. Se é que ele vai chegar lá, não sabemos, né? Vamos esperar para ver, tá? Então, cafezinho, ritmo de queda, mas isso talvez não se reflita no nosso bolso, não por enquanto. A soja começou a levantar um pouquinho o preço, não tem força ainda para subir. No gráfico semanal ela está trabalhando acima das médias de 9 e 21, mas ainda com baixo volume, né? Não está dando boas oportunidades. Ó. E ela fica zigue-zagueando no gráfico diário com pouco volume. Para que entra um voluminho maior, ela até anda, mas depois ela segura, tá vendo? Então nada a se fazer. E o boi, pessoal, o boi também parou de cair naquela região de suporte que tinha acontecido lá em dezembro de 2024. Aqui também atrás, em novembro, foi uma queda grande, ficou se segurando nessa região. Teve já uma, duas, três tentativas de romper essa região, não rompeu para baixo. O mercado vem se segurando por aí. Então, o preço do boi gordo, por enquanto, se romper essa região de topo aqui, em 322,90, teremos um pivôzinho de alta no gráfico diário. Mas isso não significa que ele vai ganhar potência, ainda falta volume. Vamos olhar pelo semanal. O semanal nos dá uma abrangência um pouco maior. Para ele começar a ganhar força, ele tem que romper esta região, e foi onde ele começou a fazer esse monte de pavio aqui, ó, é onde o preço não passou, tá vendo? Várias semanas onde o preço foi ficando aqui, alguém segurando esse preço. Se romper essa região, talvez possa melhorar. Enquanto isso, não vejo muita coisa não, tá? E para encerrar essa primeira parte, Petrobras e Vale. A Petrobras teve uma semana de alta, isso até por conta das questões bélicas que estão acontecendo lá no Oriente Médio, né? Natural que o petróleo ganhe um pouco mais de preço nesses dias e com isso as petroleiras também acabam ganhando um pouco de preço. Aconteceu isso com Petrobras, semana passada já foi um fechamento com 9,79% de alta,
Esta semana, um fechamento de 0,89, né? A semana que terminou agora pós-feriado. Isso aqui foi a semana retrasada. Mas ainda não é pronto, a Petrobras está pronta para subir de novo. Ainda não. No gráfico mensal, a Petrobras até não está ruim, porque ela vem subindo a olhos vistos desde abril de 2020, ó, no pós-pandemia, fez o pivô de alta no gráfico mensal e se mandou, foi embora. Tivemos várias oportunidades de fazer operações em Petrobras, chegou a atingir aqui atrás uma região, aliás, chegou a fazer o topo histórico, aí vem caindo ao longo de 2025. Mês de abril foi um mês de queda interessante aqui, 17%, maio já ficou positivo e junho já está positivo também. Então, se nós pegarmos a queda que aconteceu aqui em abril, maio já subiu 3%, junho está subindo 9%, então 9 com 3, ou 12, já está quase aí recuperando essa queda grande aí, mais um pouquinho ela volta a subir. Olhando pelo gráfico mensal, caso ele feche em junho do jeito que está, é possível, ao romper esse topo, né, se a gente se mantiver nessa faixa de preço, que ele ganhe um pouco mais de valor a partir desse rompimento. Se isso não acontecer, ele pode consolidar mais um tanto aqui, desde que ele fique nessa região de alta aí, tá? Então, caiu 17, já subiu 12, ainda faltam 5 para se recuperar, para ele poder se segurar nesse patamar que ele vinha se segurando até o mês de janeiro, fevereiro. Depois disso, a gente começa a pensar novamente em operações. E a Vale? A Vale não, a Vale está sofrendo bastante, dependendo do mercado chinês, né, para compra de minério de ferro, e nós estamos vendo a Vale dentro de uma cunha se desenhando desde 2023, 2022, ó. Ela está fazendo zigue-zagues, respeitando a região da cunha, próximo a vir buscar um suporte neste fundo anterior, que vai coincidir possivelmente na próxima semana com essa média de 400 períodos aritmética. Se o preço parar por aqui e depois começar a subir, podemos até pensar em alguma coisa na Vale, mas ela precisa inicialmente romper esta média de 200. Ela vem servindo de resistência bastante forte, ó. Era suporte, passou a se transformou numa resistência. Então, olhando isso no gráfico semanal, pessoal, tem que esperar ela passar esse preço aqui, deixar de novo um suporte na média de 200. Então, tem que fazer a troca da polaridade que a gente fala, tá? E aí, então, a gente pensa em alguma coisa. Acho que Vale é isso, não dá para fazer nada agora, porque a Vale está realmente sofrendo nos últimos anos, viu, galera? Está sofrendo mesmo nos últimos anos. Não é pouco também, não. Dá para ver a olhos vistos que tem saído o volume de Vale, tá? Beleza, vimos a primeira parte aqui. Vamos dar uma olhadinha na nossa planilha semanal de estudos, que a gente faz aqui todo domingo de manhã, encaminha lá para os assinantes. Então, esta semana, pessoal, olha só, apesar de o Ibovespa ficar meio lenga-lenga aí, nós temos boas oportunidades divididas entre gráfico diário, nós temos 11 oportunidades, parece, e mais gráfico semanal, são 12 e 13, não sei que é 13, são 24 oportunidades aqui, e eu separei para vocês. Nós temos aqui divididos entre ações, fundos imobiliários e BDRs. Então, olhando já para o mercado americano já começa a olhar com bons olhos para o mercado lá, ganhando força em alguns ativos, que eu separei aqui para vocês também que são assinantes, e a gente vai falar sobre eles ainda hoje, alguns deles aqui para a gente poder analisar. Já tem assinante olhando lá, o Ike está lá já, o Ike está olhando ali as ações que estão colocadas para que eles analisem, e eu separei para vocês aqui alguns para nós discutirmos hoje, tá? Então a gente vai estudar alguns aqui e ver o que tem. Olha só, nós temos de fato 13 oportunidades no gráfico diário, e mais 11 no semanal. Então, 24 oportunidades, fora aquelas do gráfico mensal que a gente já colocou lá no comecinho do mês. Mais 5 aqui. Então, tem bastante opção para esta semana. Separei aqui para a gente avaliar 2 pelo gráfico diário e 2 pelo gráfico semanal, para que vocês aí também possam fazer os seus estudos. E a proposta aqui, pessoal, é a gente compartilhar alguns estudos de análise técnica, sem querer falar para você que está aí desse lado comprar esta ação ou não comprar aquela ação. Não, não é isso. A proposta do Boas da Semana, claro, as oportunidades aí estão, apareceram no gráfico, a gente analisa. Se você quiser montar a sua operação, ok, fique à vontade. Sabe que renda variável é oportunidade de risco,
mas também trazem bons resultados. No entanto, a proposta aqui é compartilhar com vocês o estudo da análise técnica, com base naquilo que nós estamos enxergando no gráfico, tá? E aí a gente compartilha o gráfico, compartilha também a oportunidade, se alguém quiser fazer, fique à vontade, tá bom? Beleza? Vamos lá então. Primeira oportunidade para a gente poder estudar, gráfico diário, é o BTG, galera, BPAC 11. Olha só o movimento de BPAC 11. Estava consolidada numa regiãozinha de topo, ó. Já vem vindo numa região de topo já faz algum tempo. Ela está num topo histórico, BPAC 11. O BPAC 11 é o banco BTG, né? Aqui atrás, recentemente, ela fez um ombro, cabeça, ombro invertido. Então, uma figura de reversão de tendência. Olha lá, no gráfico semanal fica mais fácil a gente poder avaliar isso. Olha só, ombro, cabeça, cabeça, ó, veio buscar quem? A média de 200, né? Aí depois sobe de novo, encontra a regiãozinha de resistência, volta a fazer um pullback e aí aciona um pivô de alta. Se a gente parar para analisar aqui, nós temos no ombro, cabeça, ombro, dois pivôs. Um pivô de baixa, seguido por um pivô de alta. É o que forma essa figura. E olha que bonito. E aí depois ela rompe o topo histórico, que já estava nessa região de preço, 37,69, e começa a ganhar força de novo. Olha lá. E aí ela começa a fazer zigue-zagues ascendentes novamente. Nesta última semana, que terminou agora sexta-feira pós-feriado, ela rompeu um topo anterior, acionando mais um pivôzinho de alta. E agora tem espaço de sobra para ela andar de novo. Tá? Então, considerando esse bom momento de BTG, a gente está estudando a possibilidade de começar uma nova operação. Onde? No rompimento da máxima da sexta-feira. Está em R$ 41,83. É o ponto de ignição da sua compra, tá? O stop está em R$ 40,49, 3% apenas de stop. E como nós estamos considerando o ativo já numa região de topo histórico, não precisa pegar também uma oportunidade de buscar 100%. Vamos buscar pernadas mais curtas, porque ele vai dar vários sinais ao longo do tempo. Então, a gente está pensando numa operação de curto prazo, poucos dias, para pegar o nosso percentual, colocar no bolso e ir embora, aproveitando esse bom momento de PPAC, tá? Então, o primeiro alvo ali está em 42,59, o segundo alvo está em 43,37 e o terceiro e o fechamento da operação em 44,60. É uma operação para buscarmos 6,6% de retorno. Top de 3,20, retorno de 6,6. Duas vezes o nosso risco a gente vai, né, colocar no bolso, se a gente chegar até lá no fim da operação, tá? Por que isso? Porque, como nós estamos falando aqui, ela está num topo histórico. E muitas vezes, às vezes ela vem, ó, já está com uma tendência bastante forte, já existe aqui uma inclinação das médias e até o padrão dessas médias está interessante, né? Quando elas estão juntas assim, seguindo paralelas, é legal porque a tendência está forte, mas estamos falando de uma região de topo, né? Nós tivemos nesse momento aqui, seria uma outra oportunidade, a gente poderia projetar isso com uma força maior. Mas em se tratando de topo, vale a pena a gente ser mais comedido, tá? Apesar dessa média do gráfico diário estar dando condição aqui. Mas vamos lá, pé no chão é bem mais interessante, certo? Segunda oportunidade, também ainda abordando o gráfico diário, estou falando da Even 3. Ó, essa daqui já está numa diferença um pouquinho maior. Por quê? Veja a situação da Even. Ela faz um movimento de expansão, vem fazer um movimento de correção brusca, quase que sinalizando para nós um power breakout, né? Que é quando ele faz a pernada de alta, cai forte, o volume diminui consideravelmente e o preço não perde a região de médias. A hora que a média de 21 períodos encosta no preço, observem que nós tivemos, alguns dias atrás, o mercado fazendo candles duvidosos, alguns pavios para lá, pavio para cá. Terça-feira tivemos candle duvidoso, quarta-feira candle duvidoso, quinta não houve pregão, sexta um candle já fechando positivo, praticamente na máxima, e aí já com uma entradinha de volume, olha só, entrada de volume financeiro. Isso aqui para mim sinaliza um possível power breakout. Aí sim nós temos a possibilidade de considerar um alvo um pouco maior, tá? Então nós vamos considerar esse alvo um pouco maior. Entrada em Even 3, R$ 7,34. O stop,
6,67. Neste caso é um stop um pouco maior, vai dar 9% aproximadamente, porque precisa ser um stop técnico, não dá para você colocar um stop aqui curtinho, né? Você tem que fazer um stop um pouco mais fundo, aqui na região de fundo, no último fundo, para ele ficar bem protegido. Então tem que ser um stop lá em 6,67. O primeiro alvo já está lá em 7,68, segundo alvo 8,37 e o terceiro definitivo aí 9,21. Nessa operação, atingindo os R$ 9,21, saímos com 25,48% no bolso. Aí sim dá para considerar uma pernada maior. Por quê? Porque olha só o tamanho dessas pernadas que ele tem feito. 39. Voltou. Se nós conseguirmos 25 a partir daqui, tá ótimo. É muita coisa, pessoal. É bastante coisa se nós considerarmos que nós temos uma taxa Selic de 15% ao ano. Considerando uma taxa de 15% ao ano, você pegando uma operação em poucos dias ou algumas semanas, 25%, é um absurdo de resultado. Então, às vezes, as pessoas não se dão conta de o quanto isso representa. 6%, por exemplo, numa operação de alguns dias. É muita coisa. É muita coisa, se a gente considerar que nós temos uma taxa de 15% ao ano. Tá? Nas ações a gente consegue isso. Claro, fazendo os estudos pés no chão, entendendo o movimento dos preços, e aí sim colocando nosso gerenciamento de risco, né? Sempre muito bem rigoroso, para que você possa correr risco sim, mas o menor possível e menos exposição ao risco possível, tá? Muito bem, antes de passarmos para o nosso gráfico semanal, eu quero convidar você que está chegando agora aqui, que nunca viu o nosso conteúdo, está começando a conhecer agora, que nós temos diversos estudos aqui, diversas formas de atender vocês. Uma delas é esta questão da planilha semanal de estudos, que a gente coloca isso toda semana no ar e traz aqui também no Boas da Semana um resumo e algumas operações para o pessoal acompanhar. Se você quiser assinar e ter acesso a essa planilha, basta você entrar aqui, ó, vdtinvest.com.br, é o site que você pode entrar, clicar do celular, do tablet, do computador, enfim. Clica nessa opção aqui, ó, planos. Entrando na opção planos, você vai ver logo na primeira parte aqui, ó, os estudos semanais. E aqui eu estou explicando como é que funcionam esses estudos semanais. Então, nós estamos falando aqui, ó, análise semanal de ações, BDRs e fundos imobiliários para investimentos na modalidade de swing trade, disponibilizado através de uma planilha semanal, tá? Em breve nós vamos ter uma outra solução para acompanhar. Por enquanto está na planilha, vai continuar, mas nós vamos ter uma solução em breve. E aqui eu estou falando, ó, gráficos diários, semanal e mensal, variando o tempo de operação de acordo com o período analisado. De forma online, bastando o assinante acessar a sua conta, papapá, está tudo bonitinho. Para você assinar, é só clicar aqui e você vai ser levado para a página de assinatura, é só seguir o passo a passo. Quem gosta de day trade, quem gosta de algoritmos para day trade, temos também aqui, pessoal, algoritmos para trabalhar ou de forma automática ou de forma manual. Nesse combo aqui você consegue levar 3 em 1, tá? Aqui no site. E também temos o algoritmo de swing trade, que esse aqui é para quem gosta de operações de swing trade e ele monitora para você todos os seus ativos da sua grade, gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal, e ele mostra para você o ponto ideal para você comprar um determinado ativo, para que você possa surfar uma boa pernada de alta num período um pouco maior, tá? Ele, inclusive, já mostrei várias vezes aqui, vou mostrar de novo nesse ativo que nós acabamos de ver aqui, ó, na IVEN 3. Olha só como ele funciona. Olha lá, ele fica azul quando ele vai dar uma oportunidade de compra. Se não houver o rompimento, ele desliga e depois ele vai armar de novo num outro momento. Olha aqui, ó, ele armou de novo esses dias atrás, não rompeu ainda, ó, mas aqui já teria rompido, ó, mas ainda assim está válido. Você consegue monitorar isso através de algumas maneiras. Uma delas é colocando no gráfico como aqui está. A outra é você fazendo o screening, que tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E a outra é para quem tem a versão do Profit Ultra, colocar no monitor de mercado. Então você consegue aplicar essa regra aqui de cor lá e ele fica azul mostrando todos os que estão em ponto de entrada. Só para que vocês possam ter ideia, gráfico semanal da IVEN 3, ó. Algumas operações que ele fez nos últimos tempos, ó. Aqui é o candle azul, ele mostra a possibilidade de, ao romper, iniciar uma operação. Olha lá, alvo lá na 200, ó, 56%. Alvo na 200, né? Eu teria saído nessa 200. Ele não saiu, voltou um pouquinho, saiu aqui embaixo. Depois ele deu outra oportunidade, ó.
subiu mais 16 no pico, outra aqui mais 15 no pico, e você consegue fazer algumas configurações nele aqui. Isso que é legal, ele é flexível. Você pode configurar alvos e stops em percentual, caso você queira. Então, você colocando sim, você vem aqui e coloca, ó, eu quero 20% e o meu stop é de 7%, por exemplo. E a quantidade que eu vou comprar são 500 ações, ou 1000 ações, ou 100 ações. Dessa maneira aqui, você consegue até automatizar essa operação. Tá? Caso você não queira alvos e stops programados, você deixa para que o próprio algoritmo gerencie isso para você. Então, ele tem lá uma função também de gerenciar isso sozinho. Aí ele aproveita uma pernada longa, por exemplo, quando você pega um gráfico mensal, porque esse ativo aqui está mais consolidado. Mas olha lá, olha o mês de junho do Event 3, deixando um candle azul. Isso quer dizer o quê? Ao romper, ele pode buscar uma pernada bastante grande. Tá? E ele funciona a partir dos gráficos diário, semanal e mensal. Então, está aqui disponível para vocês. Vocês podem assinar e ter isso todos os dias na máquina de vocês. E lá na Nelo Store, que é a loja da Nelogica, dentro do Profit Chart, nós temos todos os algoritmos VDT Invest lá disponíveis. VDT Quant, Renko com MACD, o Scalp, o preço de fechamento de reversão está gratuito para vocês. Esse aqui, o VDT Swing, tem todos lá, todos lá. Só a planilha que não, que está separado. Mas o que é algoritmo também está lá na Nelo Store. Vai lá e conhece. Certo? Muito bem. Fizemos a nossa propaganda aqui, então vamos nessa agora para os gráficos semanais. Temos duas oportunidades também para o semanal. Lembrando que os assinantes têm 24 oportunidades, hein? Aqui eu estou trazendo apenas 4. Aqui são só ações. Lá para os assinantes tem ações, fundos imobiliários, que nós comentamos bastante sobre eles ontem aqui no nosso bate-papo do Sábado em Ação. Como é que eu separo os ativos, como é que a gente escolhe esses ativos, onde eu vou buscar esses ativos. Eu faço aquela curadoria para ver quanto que eles pagam de dividendos. Então, tudo isso a gente faz essa análise para levar lá para a planilha. Tá? Aqui eu só trago as ações para que vocês possam conhecer o nosso modelo de análise. Certo? Então, na planilha tem 24, aqui temos 4. Bom, gráfico semanal, então, para nós olharmos para a próxima semana, pelo menos para iniciar a operação. Primeira delas aqui, Odontoprev. Olha só a Odontoprev, em que momento nós encontramos a ação da Odontoprev. Ela está praticamente consolidando aqui, ó, desde o ano de 2023, ó. Faz um topo, volta. Próximo do topo, volta. Chega próximo desse topo de novo, volta. Então ela está rodeando esta região, ó. Ela está rodeando essa região há bastante tempo, pessoal. Olha só. Ela fica brigando ali. Sobe um pouquinho, volta um pouquinho. Sobe um pouquinho, volta um pouquinho. Só que ela nunca havia passado esse momento aqui com um candle bastante significativo, né? Um candle que desse confiança para nós. Então ela sempre colocava ali, violava e voltava, violava e voltava, violava. Não havia um fechamento acima desta região. Nenhum fechamento foi acima dessa região. Nesta última semana, ele fechou acima dessa região. Olha lá, fechou com um candle de convicção, né? Que eu sempre comento isso, é importante nós olharmos a psicologia das barras de candle, que elas querem nos dizer algumas coisas, né? Então, houve um fechamento com uma grande convicção, já rompendo essa região anterior, rompendo principalmente essa regiãozinha aqui, acionando para nós um pivô de alta no gráfico semanal. E a máxima dela aqui, ó, chegou a tocar próximo dessa última máxima que está aqui em cima. Tá vendo? Então, acredito agora que com essa entrada de volume que começou a aparecer nas últimas semanas, ele começa a jogar essa ação lá para cima, indo buscar alvos um pouco mais altos, até topo histórico e tudo mais. Tá? Então, talvez seja aí um bom momento de início de operação. Olhando pelo nosso VDT Swing, ó, ele já deu entrada aqui, deu entrada essa semana, porque ele teria ficado na região aqui. Como não rompeu o topo, ele vai jogando para baixo, né? Ele vai deslocando o gatilho que a gente chama, né? Ó, teria que romper aqui para iniciar. Não deu, vem para cá. Teria que romper aqui. Não deu, vem para cá. Não rompeu, não rompeu, não rompeu e agora rompeu. Para esta semana, a gente observa que ainda tudo isso que nós estamos falando, nós temos um 1, 2, 3 de compra. Nós temos uma mínima mais alta, mais baixa, aliás, mínima mais alta, com um candle comprador com bastante vontade em relação a esses caras aqui, deixando um candle bem legalzinho. Então,
talvez aí possa ser o início de uma grande oportunidade em Even 3. Entrada em Even 3, R$ 11,72. 11 ponto. Even 3, cadê ela aqui? Olha lá. A entrada dela está em... Aí, pessoal. Odontoprev, que Even. Odontoprev, 11,72. Estou olhando uma coisa e vendo outra aqui. A gente falou da Even agora, a gente estava olhando a Even lá. Então, Odontoprev, 11,72. O stop, 10,79. O primeiro alvo, R$ 12,10. Segundo alvo, 12,35. E o terceiro alvo, 12,70. Tá? Se esticar a partir desse 12,70, dá para buscar coisas maiores. Mas, por enquanto, como nós temos uma região de preço que já foi testada lá atrás, vale a pena a gente considerar uma parcial ali ou uma final ali no 12,70, tá bom? Se ela passar do 12,70, a gente vai buscar alguma coisa maior que isso, certo? Ela tem que dar sinais para nós. Então, é pegar uma pernadinha aqui nos próximos dias, tá? E para nós encerrarmos o nosso bate-papo desse domingo, vamos para a última aqui do gráfico semanal, Vulcabras. A Vulcabras, recentemente, deu uma grande operação para nós, também no gráfico semanal, quando ela rompeu esta região aqui, ó. Nós tínhamos uma entrada nesse rompimento aqui. Nós pegamos essa entrada em 2 dias, praticamente 2 dias, no começo do mês de maio, nós tivemos o nosso alvo 3 atingido com uma facilidade, assim, eu não tinha visto fazia bastante tempo, assim, foi muito rápido, né? Foi muito fácil até, foi uma operação de alguns dias só. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Quero mostrar para vocês. Aqui, ó, Vulcabras, olha só. Foram poucos dias de operação, ela demorou uns 2 dias para entrar na operação, quando entrou, foi embora. Olha lá, Vulcabras, ó. A entrada estava em 17,47 e o nosso alvo final estava em 21,15. Só para que vocês possam acompanhar. 17,47 era exatamente este rompimento aqui, ó. Depois, 21,15, olha lá, ela chegou nos outros dias, ó, 21 e 21, tá vendo? Então foi muito rápido, pegamos rápido aqui, saímos da operação com um belo de um retorno no bolso e agora ela veio nos dar uma nova oportunidade. Por quê? Porque ela faz a pernada de alta, vem fazer a correção e esta semana deixa o que para nós, pessoal? Deixa um candle comprador, ó. Então a gente tem que aguardar o momento corretivo. Fizemos a pernada de alta, esperamos a correção próximo da região de médias. Vamos observar que quando ele vai caindo, ele vai chegando próximo da média, já começa a deixar candles duvidosos, ó. Candles pequenininhos, com pavio superior, pavio inferior, baixo volume. Isso quer dizer o quê? Não há uma vontade de querer fazer esse preço cair. É só uma correção. E nessa última semana, ele perde essa região, daria até a impressão que ele ia continuar o movimento de queda, quando de repente compradores entraram na parada e começaram a levar o preço para cima. Fechando na máxima da semana, ou praticamente na máxima, deixa eu ver, 19,70 foi o fechamento, a máxima foi 19,71, um centavinho abaixo da máxima, mas deixando para nós aqui um sistema do Larry Williams, que é o 9.3, né? Sistema de continuação de tendência. Portanto, ao romper esta máxima, cabe sim uma continuidade na operação. Tá? Entrada então em Vulcabras, R$ 19,72 também. O stop está lá em 18,84. O primeiro alvo, R$ 21,21. O segundo alvo, R$ 22,34. E o terceiro e definitivo, R$ 23,16. Para nós colocarmos no nosso bolsinho 17,44% aí em pouquíssimas semanas, tá? Ou poucos dias, caso aconteça o movimento, caso da mesma maneira que aconteceu lá no mês de maio. Vamos esperar. O Vulcabras está legal, o setor calçadista brasileiro está bom, né? Assim como o Alpargatas também, o Vulcabras está legal. Então vale a pena porque a nossa bolsa, como a gente falou aqui no comecinho, é muito barata em dólar. Para os gringos, então, é uma barbada. Galera, é isso. Espero que o mês de junho continue assim, dando boas oportunidades. Essa semana temos muitas oportunidades legais em fundos imobiliários, em BDRs, né? São ativos americanos, e por coincidência, as BDRs que nós analisamos lá, que estão em pontos de ignição, são boas empresas do setor financeiro americano, inclusive o maior banco dos Estados Unidos. Está no nosso gráfico também lá, tá?
através da BDR deles aqui no Brasil. Então, o mercado financeiro lá também é bom, né? Os bancos lá são muito fortes, e esse banco que eu estou comentando é o maior banco dos Estados Unidos, também está nos nossos estudos lá. Tá? Além de outras oportunidades que tem lá também em fundos imobiliários que pagam bons dividendos. Certo? Bom, semana começando com toda essa confusão geopolítica, né, bélica que está acontecendo aí. Vamos ter calma na segunda-feira, abrindo os mercados às 9 horas. Tenham calma, principalmente quem faz operações em índice e dólar, porque o mercado fica muito bobo nessa primeira hora. A hora que abre o mercado das ações aqui no Brasil, e aí o nosso índice Bovespa começa a andar através do BOVA11, né? É que ele começa a ganhar uma certa direção. Então vale a pena você esperar um pouco, espera o tal do primeiro movimento, que é para ele mostrar para nós para que lado ele quer ir. E aí sim você faz operações de day trade, certo? Melhor ainda é quando esperar o mercado americano abrir. Aí fica mais interessante. Para quem vai fazer swing trade, essas opções aqui que nós deixamos para vocês, esses estudos ou outras que estão na planilha, ou mesmo outras que você gosta de fazer aí, entrou na operação, pessoal, ou abriu o mercado 10 horas, coloca a tua ordem de compra lá no gráfico, pegou a tua ordem, primeira providência, coloca o teu stop, depois vai pensar no alvo. O que eu tenho visto de pessoas que fazem operações sem stop, não está escrito, e as pessoas perdem dinheiro. Não é o nosso propósito aqui, tá? Gerenciamento de capital é a nossa principal regra, né? Nós estamos expostos ao risco, então quanto menor for a nossa exposição, melhor. Para isso, coloque stop na operação. Técnico, tá? Depois você vai projetar o seu alvo. Pegou a tua ordem? Faz esse procedimento bonitinho. Não pegou a tua ordem? Você simplesmente vai esperar o mercado fechar, tira a ordem do gráfico, né? Cancela essa ordem e faz uma reavaliação. Pô, cabe eu fazer um ajuste de posição aqui de entrada, 1 centavo, 2 centavos ou não? O mercado virou de cabeça para baixo, tem que abortar e vamos para outra. É assim que você faz. Oportunidade tem todos os dias, o mercado é dinâmico, cada dia vai acontecer um tipo de movimento. Aquele ativo que estava caindo na sexta-feira pode começar a semana que vem subindo, e aí você pega uma boa oportunidade. Aquele que estava subindo pode virar e começar a cair, então tem que proteger a operação e assim o mercado vai nos dando oportunidades. Os estudos são feitos com base no movimento do gráfico individual. Faz aqui análise de Bovespa por conta dessa questão de referência externa, né? É a Bolsa do Brasil, lá fora é o índice Bovespa, mas a gente gosta de fazer análise ativo a ativo de forma individual, porque cada um tem um comportamento e cada um nos mostra um tipo de oportunidade, certo? Se você gostou, chegou até aqui, comenta aqui ações para eu saber que você chegou até agora e lógico, deixa seu like no vídeo. Se você estiver vendo no celular, pessoal, a hora que você entrar ali, tem a opção de comentário, puxa para o lado lá, tem a opçãozinha de hype ali. Agora tem isso disponível no celular. Pô, dá um hype no vídeo lá para ajudar o nosso canal a mostrar para o YouTube que o nosso conteúdo é legal, que faz referência, né, que faz sentido para você, que pode ajudar outras pessoas também. Aí o algoritmo do YouTube acaba trabalhando para a gente com o seu apoio, deixando o seu like aí, tá bom? Grande abraço, muito obrigado. Se você ainda não tem conta na XP, quiser ter conta na XP, nós temos uma parceria com a Nomos Corretora, que é a maior corretora do Brasil da XP e a nossa parceira aqui há muitos anos, desde quando nós começamos o canal praticamente, né? Aliás, estamos comemorando 5 anos aqui o canal. Muito obrigado pela companhia de vocês todos nesse período. Isso é muito legal, tá? E a XP está com a gente desde 2022, então desde 2021, 4 anos que a XP está com a gente aqui. Então isso é motivo de orgulho e mostra que o trabalho está sendo bem feito, tá? Quer abrir a sua conta? Clica no link aí. Quer trazer sua conta? Já tem conta na XP? Também é o mesmo link, você vai preencher o formulário, a galera vai falar com vocês. Certo? Que a semana seja de excelentes operações, ótimos resultados. Aguarde sempre o primeiro movimento, tenha pés no chão e vamos fazer excelentes operações. Muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana para todo mundo e aproveita para assistir a playlist que está aqui, Tradings com IA. Nós fizemos uma série semana passada, na semana do feriado aqui, trazendo oportunidades para você transformar alguns indicadores lá do TradingView em estratégias de operação. Se você ainda não assistiu, está aqui embaixo o link também, aí tem tudo aqui no nosso canal. Vai lá e assiste essa playlist. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.